Fala pessoal, Pai do Senhor Jesus, espero que você esteja bem. Chegamos para mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de leitura compartilhada. E para você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, isso você vai ajudar a gente. Enfim, quanto mais a gente conseguir pulverizar a palavra de Deus, melhor, tá certo? Faça parte disso, seja um missionário aí, levando a palavra de Deus através do YouTube também. Faça isso, vai ser bênção para você e também para nós. Chegamos no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Essa é a nossa leitura compartilhada. Se você está aqui pela primeira vez ou segunda vez e está pegando hoje, o primeiro dia de leitura, volta lá em Atos 1. Vai abençoar demais a sua vida fazer todos esses capítulos de leitura. Enfim, vai te fortalecer, vai te abençoar. Você vai ter um pouco mais de bagagem bíblica para poder discutir, conversar com alguém, pensar e deixar também Deus ministrar aí a sua vida. Não deixe também de deixar o seu comentário. Sempre ao terminar uma leitura junto com a gente, comenta aqui o que o Espírito Santo ministrou para você, o que Deus te mostrou daquilo que foi lido, porque isso abençoa outras pessoas, tá certo? Está dizendo o seguinte, Atos 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessava as regiões altas. Chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que se cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usavam eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos, os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou à Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourive chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis e que dava muitos lucros aos artífices, reuniu com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando o grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Dizer que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Artemi dos Efésios. E pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto.
O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para a frente, ele fez sinal, pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: "Grande é a Artemis dos Efésios." O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: "Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis e de sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra nossa Deus. Se Demétrios e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules, eles que apresentem suas queixas ali. E se há mais alguma coisa que se desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbação à ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para tal." E tendo dito isso, encerrou-se a assembleia. Esse é o registro do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Tem coisas muito bacanas aqui também, tem coisas que saltam aos nossos olhos. Primeiro é que Deus continuou batizando pessoas com a imposição de mãos dos apóstolos. Aqui o apóstolo Paulo chega a uma cidade e ali pergunta se as pessoas foram batizadas, elas dizem que não, só no batismo do arrependimento, e através da imposição de mão do apóstolo Paulo, as pessoas recebem ali o Espírito Santo. E muita coisa passa a acontecer. O texto diz aqui também que Paulo fazia milagres extraordinários, né? Deus fazia através de Paulo milagres extraordinários. Você vê o poder de Deus contínuo agindo na vida dos apóstolos. Mostra também ele chegando a Éfeso e ali o grande tumulto que acontece por causa do trabalho daqueles que faziam as estátuas e também do templo pagão que tinha ali da deusa Artemis. E ali um grande movimento acontece, onde homens são levados ali, arrastados até ali. A vida de Paulo, mais uma vez, é ameaçada. Eu fico imaginando se Paulo cumprisse a vontade dele de ir até aquele teatro, defender os seus amigos ou estar com eles ali, o que poderia acontecer ao apóstolo Paulo, mas ele ouve os conselhos dos amigos, ele ouve a voz do Espírito Santo, ele não se apresenta ali e, graças a Deus, o desfecho desse tumulto grande que acontece ali em Éfeso por causa das palavras de Deus que estão sendo pregadas ali, por causa de todo esse tumulto, há ali um dispersar, nada demais acontece. Uma coisa importante que eu estava passando por aqui também, é o versículo 19, diz que grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. O que isso representa para a gente? Representa o arrependimento do coração. Ou seja, todo arrependimento leva-nos a uma renúncia. A renúncia leva você a abandonar coisas. Não existe evangelho sem abandono, meu querido. Aprende isso. Não existe, não tem como a gente sair do catolicismo pro evangelho, né, pro evangelho puro, pro protestantismo e manter-se os santos, manter-se as estátuas, manter as esculturas, não tem como. Não tem como sair do candomblé, vir para o protestantismo, vir para o cristianismo e manter as imagens dos orixás, não tem como. Não tem jeito, você tem que abandonar essas coisas. E é isso que está acontecendo aqui também. No versículo 19, os livros que as pessoas usavam de bruxaria, de ocultismo, todos eles estão sendo destruídos por conta dos próprios donos desse material. Fruto do arrependimento. É isso que nós precisamos para a nossa vida. Esse é o relato do 19. Se Deus quiser, amanhã a gente volta lendo o capítulo 20. Fica com a gente e a sua participação é muito importante. Deixe seus comentários. Faça isso. Isso vai abençoar e fortalecer pessoas. Forte abraço para você. Até amanhã. Tamo juntos. Se Deus quiser, a gente se vê amanhã. Abraço.